Olá, seja bem-vindo ao canal Lame BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo falaremos sobre funções de agregação. Esse é o primeiro vídeo da série, ok? Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações. Após assistir o vídeo, você deixe seu comentário, isso ajuda o canal a crescer. A base de dados que eu vou utilizar aqui está disponível lá no nosso site, é só acessar lá o nosso site, o link está aqui no descritivo do canal também. E nos siga em nossas redes sociais, os links também estarão fixados aqui embaixo, ok? Bom, vamos ao que interessa, então. Falar sobre funções de agregação. Para quem já usa o Excel, vocês terão uma certa facilidade na utilização dessas funções. Quem não utiliza, também não é nenhum bicho de sete cabeças, ele está tranquilamente para a gente utilizar, tá? Vocês vão observar que os meus vídeos são um pouco diferentes, porque eu procuro trazer as funções associadas e trazer também as explicações de cada uma delas, e já eventualmente fazendo alguma comparação quando é possível e necessário, tá? Mas vamos contextualizar primeiro. Agregação. Então, dentro do conceito de agregação, eu tenho o quê? Vamos supor que vocês têm uma tabela lá qualquer. Nessa tabela existe uma coluna com vários valores. E aí você quer, a partir da sequência desses valores, né, dessa coluna de valores, você quer obter somente um único resultado. Seja uma soma, uma média aritmética, maior valor, menor valor e assim por diante. Se contar quantos valores tem ali, se tem linhas em branco, se não tem, enfim. Então, todas as funções que vocês utilizarem nesse sentido, quer dizer, você ler uma sequência de dados e trouxer um resultado, nós podemos dizer que vocês estão agregando esses resultados, tá? Agregando esses valores, melhor dizendo, e obtendo a partir dele um único resultado. Então, a primeira função que a gente vai tratar aqui é a função sum. É a função uma das mais utilizadas, talvez, né? Vamos partir aqui para a tela de exemplos, tá? E a nossa tabela, para que vocês conheçam aqui a nossa tabela, eu tenho essa tabela F vendas aqui, ó. Então, aqui eu tenho a data da venda, o item, o vendedor, o valor unitário, a quantidade, o valor total, a avaliação e assim sucessivamente. Bom, vamos trabalhar essa coluna aqui, tá? Vamos trabalhar o conceito dessa coluna aqui. Ela será a nossa vítima para aplicação dos exemplos de agregação. Bom, sempre que eu quiser trazer um resultado, só agregando esses valores, normalmente nós vamos utilizar uma medida. E o resultado dessa medida eu posso usar em vários visuais, mas também posso jogar essa medida num cartão, que eu vou exemplificar para vocês daqui a pouco, e ali eu terei o resultado agregado, ok? Então vamos trabalhar com as medidas para exemplificar essas funções. Existem várias formas, para quem não conhece, existem várias formas de você trabalhar ou criar funções. Você pode vir aqui na aba da página inicial, no grupo de cálculos, tem aqui o ícone de nova medida. Você tem aqui na aba modelagem, no grupo de cálculos, também o ícone de nova medida. Mas eu, particularmente, trabalho de duas formas. Eu vou aqui trabalhar a forma mais simples por enquanto, que é clicando com o botão direito onde eu quero que essa medida seja armazenada. E aqui eu seleciono o comando nova medida. Então, ele vai abrir aqui para mim a barra de cálculos, né, onde eu vou digitar o cálculo que eu quero. Eu vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, para fazer isso, para aumentar, dar um zoom aqui, é só você pressionar o Ctrl e trabalhar aquela roldana do mouse. Tá? Então, o nome da nossa medida será total de receita. Você pode ter espaço, você pode ter caracteres especiais, tio, cedilha e assim por diante. Tá? Fica a teu critério. E aí você aplica a função. Então, sum, eu gosto sempre de ir clicando, já que ele me traz o recurso, eu gosto de ir clicando. Tá? Então, eu clico aqui e veja bem, eu tenho 3 tabelas ali. Como eu já... algumas tabelas são menores, né, a listagem de campos aqui fica mais fácil. Mas quando você trabalha com tabelas mais extensas, isso pode ser um fator de dificuldade. Então, é sempre bom você olhar o nome da tabela
e começar, pelo menos, a digitar o nome da tabela. Então, nós temos aqui uma F vendas, né? Então, F vendas, ó. Aí ele já filtrou e já trouxe somente os campos da tabela F vendas, que é o que me interessa. Então, nós vamos trabalhar aqui o valor total. Pronto. Aqui eu estarei agregando, quer dizer, pegando todos os valores dessa coluna, somando esses valores e trazendo um único resultado, tá? Vamos mandar ele fazer aqui, executar o cálculo. Ele já traz a medida aqui para mim, ó. O ícone da medida é uma calculadora, para fazer referência, inclusive, ao botão que você utiliza. E aí, para visualizar esse resultado, nós vamos usar o cartão, ó, o visual cartão, tá? Clica nele, o cartão vem para cá, e você tem duas possibilidades. Ou você arrasta a medida direto para o cartão, ou você coloca aqui em campos, que é a propriedade para apresentar o valor referente ao cartão. Então, se eu jogar aqui, ó, ele traz o valor para mim, tá vendo? E aí eu posso melhorar a apresentação desse valor, formatando, obviamente. Só que aqui tem uma jogada interessante. Eu estou somando valores financeiros, valores monetários, certo? Então, eu preciso aqui ter o R cifrão, né? O símbolo monetário brasileiro. Nesse caso, eu tenho que formatar a medida, tá? Eu não vou formatar o cartão, eu vou formatar a medida. Então, eu vou clicar na medida, ó. Ele vai trazer aqui algumas outras abas. Observem que as abas em cor verde, nessa versão, né? O Power BI é uma aplicação que está em constante evolução, em constante atualização. Então, isso aqui pode mudar em algum momento. Então, aqui em ferramentas da medida, ele traz aqui para mim o nome, a tabela da onde eu estou pegando o dado e o formato que eu quero. Então, eu quero que ela receba o formato de moeda. Tá? Então, o formato daquele valor é o valor moeda, é a formatação moeda. Só que ele traz para a gente só o cifrão. Então, para colocar o R cifrão, que é o nosso símbolo monetário, basta você vir aqui no símbolo de cifrão, ó, clicar aqui na setinha para baixo, e aqui ele vai trazer uma lista de localidades e o valor, e o símbolo monetário daquela localidade. Só que a pessoa que fez isso aqui, enfim, ela fez da seguinte forma. Ela colocou aqui o símbolo monetário na frente. Isso pode te trazer uma certa confusão na hora de selecionar. Então, despreza inicialmente o símbolo e vai na localidade, tá? Então, ó, todos os símbolos de moedas. Eu vou rolar esse texto aqui, ó. Aqui eu estou na letra C, letra B e assim por diante. Então, o nosso símbolo aqui também não é o símbolo Brasil, né? É classificado aqui, ó, como português Brasil, tá? Então, você vai selecionar esse símbolo aqui, ó. E aí ele vai aplicar o R cifrão para a gente. Agora, se eu quiser colocar o valor com as casas decimais, sem abreviação de mil, né, de milhar ali, aí eu tenho que formatar o cartão, tá? Então, como é que eu formato o cartão? Eu venho aqui, ó, no mesmo bloco, né, onde eu selecionei o cartão, eu tenho esse ícone aqui, formatar seu visual. E aqui eu tenho o valor do balão. O valor do balão é o valor que está apresentado ali. Então, você vai poder escolher uma fonte, a que você gostar. O tamanho é uma coisa para você se preocupar, tá? Então, eu vou colocar aqui um 30, acho que está de bom tamanho. A cor que você quiser. E aqui, ó, exibir as unidades. Ele está automático, por isso ele está colocando lá 712,97 mil. Eu vou dizer que eu quero nenhum, ó. Ao selecionar nenhum, ele despreza aquilo lá e passa a trazer o ponto de milhar e a vírgula do centavo. Ok? Então, eu formatei o valor. Se eu quiser mexer nesse rótulo aqui, aí é rótulo da categoria, né? Então, você vai selecionar aqui, vai escolher uma cor, vai escolher uma fonte, se você quiser. Se quiser botar aqui uma fonte 15, ó, vai ficar uma
pouco mais destacado, você também pode. Perfeito? Então, olha só, na área de formatação, né, formatar o seu visual, eu tenho aqui dois blocos. Eu tenho o visual e tenho o geral. Tudo que estiver no visual, né, isso significa dizer que aqui estão aquilo que eu posso formatar para aquele visual específico. Agora, o que está no geral é comum a todos os outros visuais disponíveis. Então, aqui eu quero colocar uma borda. A borda para ele está em efeitos, fronteira visual. Eu vou ativar aqui porque ela está desabilitada. Você pode escolher uma cor. E aí você pode escolher se você quer cantos arredondados. Quanto maior o valor que você colocar aqui, mais arredondado ele vai colocar as bordas. Eu vou escolher 5, que é um arredondamento bem leve. E a largura. Eu geralmente trabalho com 2, para ter um destaque maior. Tá? Então, é isso aqui que nos interessa. Não esquecendo que esse vídeo trata das funções. Então, eu só vou comentar aqui o que for de formatação, se for necessário. Existe um outro vídeo onde eu trabalho a formatação dos visuais, tá? O que não é o nosso caso aqui. Então, aqui agora eu tenho, ó, o valor agregado por soma. Perfeito? Vamos utilizar a função average, que é a média aritmética. Então, eu vou criar uma outra medida aqui, ó. Nova medida. Ele já veio com o zoom aqui aplicado. Eu vou colocar aqui receita média. Deixa eu trocar o idioma aqui do meu teclado. Eu não troquei, por isso ele não está pegando assim. Tá? Então, média. Posso acentuar, posso deixar sem acento, e fica a meu critério. Ó, beleza? Então, aqui eu vou começar a digitar a função average. Pego aqui. FV para pegar os dados da tabela F vendas e seleciono aqui o campo valor total, a coluna valor total, né? Eu poderia digitar tudo, F, vendas, abre colchetes, valor, espaço, total, posso, mas a minha margem de erro aumenta na digitação. Então, se ele já traz, cara, seleciono, tá? Perfeito aqui, ó. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar no cartão, tá? Então, eu vou selecionar aqui o cartão de novo. Observe que eu não tenho nada selecionado, tá? Não tinha nada selecionado ali. Um cartão aqui, ó. Eu vou jogar essa medida. Vou jogar dentro do cartão agora. Direto aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui ele traz a receita média. Quer dizer, agora os valores da mesma coluna, valor total, estão agregados por média. Isto é, ele está somando todos aqueles valores e dividindo pela quantidade de linhas que ele encontrou ali. Tá? Bom, para formatar, como eu falei, isso aqui não é um vídeo de formatação, eu posso ganhar tempo em alguns processos. Então, se os visuais são idênticos, né, o mesmo visual, eu posso usar, selecionar o que já tem o formato que eu quero, pressionar o pincel aqui, ó, e trazer a formatação para cá. Perfeito? Ah, mas não tem o R-cifrão. Sim, porque o R-cifrão é uma formatação da medida. Então, eu tenho que clicar na medida, atribuir a ela um formato moeda, selecionar aqui o R cifrão, como já tem, eu selecionei ele há pouco tempo, ele já traz aqui para mim. E nesse caso, ele já colocou 2 decimais aqui. Mas se ele não tivesse colocado, se tivesse continuado aqui uma quantidade maior de decimais, era só você colocar aqui quantas decimais você quer. Mas quando eu selecionei cifrão, o R cifrão, ele já entendeu que são 2 decimais, perfeito, acabou o meu problema. Tá? Então, eu tenho uma agregação por soma e uma agregação por média. Bom,
Vamos trabalhar agora as funções max, min, maxa e mina. Eu vou começar com a maxa, depois a maxa. Eu vou explicar o porquê. Então, ó, venho aqui, nova medida. Maior valor do evento. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Maxa, seleciono. Observem a sintaxe da função. Ela está pedindo apenas o nome da coluna. Então, ó, F, vendas, valor total. Então, ele agora vai varrer toda aquela coluna e pegar o maior valor que ele encontrar lá. Tá aqui, ó. Perfeito? Não tenho nada selecionado e aí eu vou selecionar um cartão aqui de novo. E jogar esse cara aqui. Aproveitando que eu já tenho uma formatação, e agora eu formato a medida como moeda. Perfeito, tá vendo? Vai arrastar um pouco para o lado aqui, é só selecionar e usar a seta aí do seu teclado, sem maiores problemas, tá? E agora vamos pegar o menor valor. Nova medida. Menor valor de venda. E vamos colocar aqui mina, F vendas, valor total, fechou parênteses. Tá vendo? Quando você seleciona, fica bem mais rápido, bem mais fácil, e a tua margem de erro diminui bastante ali, se você estivesse digitando, tá? Então, aqui a mesma coisa, vou selecionar um cartão, vou colocar o carinha aqui, e vou jogar a medida direto no cartão dessa vez. Da mesma forma, eu já tenho aqui uma formatação feita, e agora é só formatar a medida. Perfeito? Então, agregado por soma, agregado por média, agregado pelo maior valor, quer dizer, leu a coluna inteira, pegou o maior valor, leu a coluna inteira, pegou o menor valor. Resolvi o problema. Bom, vamos testar agora a função min e max. Que no Excel, né, a gente, quero pegar o maior valor, vai lá e usa max. Quero pegar o menor valor, usa o min. Por que aqui eu usei o maxa e o min? Vamos compará-los com as outras funções. Então, eu vou chegar aqui agora, ó, nova medida, e vou fazer o seguinte. Maior valor de venda. Vou colocar aqui max, para a gente saber a função que está usando. Max. Perfeito? Aqui eu tenho F vendas e aqui eu tenho o valor total.
Olha só, a sintaxe da função max, ela me traz coluna or scalar name, e um outro valor, que é opcional. Então, aqui eu só tenho um valor, eu estou atribuindo à coluna. Então, vou encerrar aqui. E nós vamos observar que o resultado, nesse caso, é o mesmo resultado que nós obtivemos através dessa função aqui. Agora eu fiz diferente, né? Agora eu peguei a medida e arrastei para cá. Quando eu faço isso, ele pega, por livre e espontânea vontade, o gráfico, mas eu não quero gráfico. Então, eu quero cartão. Então, esse, esse gráfico selecionado, eu clico aqui no cartão, ó, e ele muda para o visual que eu quero. Lembra que eu tenho falado aqui no início do vídeo, falei, ó, não pode ter nada selecionado? É por causa disso. Quando eu tenho um visual e fico com esse visual selecionado aqui, vou lá e escolho outro, ele altera esse que está selecionado, tá? Então, ó, se eu voltar aqui, sei lá, no gráfico, ó, ele vai voltar ao gráfico, tá vendo? Então, é cartão, tá? Só para vocês verem. E aí eu vou aproveitar também e vou copiar o formato aqui, tá tudo certo. Ó, e agora nós vamos formatar a medida. Obtivemos o mesmo resultado. Qual é a diferença? Olha só, nova medida. Vamos pegar a função min agora. Menor valor de venda. Vou colocar o nome da função, min, f vendas, valor total. Vamos fechar aqui. Então, eu vou selecionar, vou tirar a seleção daqui, tá vendo? Vou pegar outro cartão, vou arrastar ele para cá, só para a gente ter aqui e vou pegar essa medida e jogar aqui. Vou aproveitar a formatação e pronto. Então, até agora, max e maxa, min e mina, trouxeram o mesmo resultado respectivamente, certo? Bom, mas qual é a diferença entre essas duas funções, né? A max com a maxa e a mina em relação a min. Olha só, nova medida, menor valor, menor valor não, menor resultado. Desculpa, vamos fazer o maior primeiro. Maior resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, max, abre parênteses. Repara que quando nós colocamos aqui o F vendas, lembra que ele colocou aqui coluna OR, quer dizer, está me dando uma opção aqui. Se eu posso usar um valor escalar, e se eu usar esse, eu tenho a opção de colocar o segundo. Então, aqui eu teria o seguinte, olha só. 4 mais 4, vírgula, olha só, botei a vírgula e ele passou para cá, ó. 2 mais 2. Perfeito? Então, aqui eu estou pedindo a ele para executar os cálculos e me retornar, perdão, o maior valor que ele encontrar entre esses dois resultados que ele vai calcular.
Então, quando eu trago para cá, ó, não pegou. Agora pegou. Vai vir um gráfico porque eu não coloquei o cartão, lembra? Então é só mudar o cartão aqui, ó. E aí formatar. Então, olha só. Eu coloquei dois cálculos para ele. 4 mais 4, 2 mais 2. Qual é o maior resultado? 8 de 4 mais 4. E a mesma coisa, né? Quando eu utilizar min. Ó, menor, igual, menor resultado. Menor resultado. Aqui eu vou colocar min. E eu já vou fazer direto, tá? Vou botar as mesmas fórmulas. 4 mais 4, 2 mais 2. Perfeito? Então, agora, ó, menor resultado. Perfeito? E agora, só para ficar claro, repara o seguinte. Não vou concluir essa medida, só para mostrar uma coisa para vocês. Ó, quando eu uso maxa, olha a sintaxe, somente o nome da coluna. Quando eu uso max, porque a sintaxe ficou aqui atrás, ó. Eu vou colocar aqui qualquer coisa só para vocês verem. Tá vendo? Ó? Ele traz aqui a coluna e o escalar. Tá vendo? Então, uma função, ou melhor, duas funções, né? A maxa e a mina trazem realmente o maior e o menor valor, respectivamente. Só fazem isso. A max e a min, além disso, além de trazer maior ou menor valor, elas possibilitam que vocês informem cálculos, expressões, fórmulas, e ela vai executar esse cálculo e trazer o maior ou menor valor dentro daqueles resultados que ela encontrará. Perfeito? Então, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês, tratando de funções de agregação. Lembrando, agregar é juntar vários valores e te retornar apenas um deles. Normalmente, utilizamos medidas e espelhamos isso e refletimos esses resultados em cartões. Perfeito? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!